Ótima tarde, pessoal. Estamos começando mais uma live. Hoje vamos conversar com a Ana Cláudia Facim, falando das mulheres dentro do movimento espírita. De manhã, conversei com a Silvânia sobre nutrição funcional. Foi um papo bem bacana. O vídeo está aí no meu IGTV. É só você conferir. Todas as lives, né, estão lá também gravadas no meu IGTV. Tudo lá para você curtir, comentar e também convidar aí os seus amigos. Daqui a pouquinho eu vou conversar com a Ana Cláudia Facim, jornalista, radialista. A gente vai falar das mulheres que fizeram história dentro do movimento espírita no mundo e também aqui no Brasil. Quero te convidar a conhecer a Rádio Palermo, www.radiopalermo.com.br. Acessa lá e você vai curtir também as nossas lives, né? Estou salvando em áudio também. Você vai conferir as lives também na nossa rádio. Vai poder participar também da nossa emissora. Tem anúncios, pacotes de anúncios. Você pode anunciar aí a sua empresa, o seu trabalho, o seu serviço, a sua atividade profissional. E pode também fazer parte da nossa programação com o seu programa de rádio, né? Já pensou em ter um programa de rádio, por exemplo, para divulgar a sua empresa, ou divulgar a sua marca, ou contar a sua história, ou querer só tocar música? O horário vai ser seu e a gente tem pacotes especiais exclusivos na Rádio Palermo. Dá uma ouvida, a rádio está bem gostosa de ouvir, radiopalermo.com.br. Mandar um abraço aqui para o Maurício Rossi, grande Maurício Rossi, jornalista também. A Nanza Andrade também entrou aqui. Antônio Carlos Cook, em breve, hein, Antônio Carlos? Vamos fazer uma live também contando a sua história. E o César Messias também está aqui com a gente. E já vou conectar aqui a Ana Cláudia para falar deste tema tão bacana, que são as mulheres, né, do movimento espírita, e também aquela que seria fundamental, que é a Amélie Boudet. Vou conectar aqui Ana Cláudia Facim, já conectando. Andressa entrou também, seja bem-vinda aqui à nossa live. Oi, Ana. Tá me ouvindo? Não, ainda nada, né? Neuci Fecina, Cricos, isso entrou também, valeu aí. A Ana Cláudia Facim para conversarmos aí. Beijo, Marta, saudade, hein? Como é que estão as coisas aí? A Amália Gonçalves também está com a gente, valeu aí. Conectando de novo a Aninha. Vamos ver. Bolinha rodando, né? Aquela espera. Vamos ver se a gente consegue conectar agora aí. A Andressa também comentando aqui, com emoji, a Amália, valeu aí pela participação de vocês. O Zé Júnior também, hein? Esse cara é fera. Tem a live do Oséias. Entra aí no IGTV, você vai acompanhar ele contando um pouco da história, da trajetória dele. Oi, Ana. Tá me vendo? Não, não tô. Só tô te ouvindo. Peraí, vou sair e entrar de novo, tá? Tá. E a live do Osés está lá, contando a história dele, né? Família, amigos, grupo de WhatsApp que bombou, né? Os grupos tem mais radialista aí no Brasil. A live está lá também, o Zé Júnior, tem o Fábio Dionísio, tem a própria Ana que falou de ecologia semana passada, tem o Piazon. A Amália Gonçalves compartilhando, isso aí, valeu. Muito mais gente conhecendo aí o nosso trabalho, o trabalho dos nossos convidados e os temas, né? Ah, agora sim. Boa tarde, Ana, tudo bom? Oi, tudo bem? Tá vendo direitinho, Cláudio? Te vendo com a cabeça pro lado, assim, a imagem congelou. Eu tô te vendo perfeitamente aqui. Será que... Peraí. Quando você E ajeita aí? aí, ó, nada. Tá rodando aqui a bolinha, a sua imagem tá congelada. Mas você Andresa consegue pergunta. me ouvir? Consigo, te ouço bem. Ah, eu gosto do Diego, porque o Diego aparece em todas as suas lives. O Diego Tudo tá bem, sempre aqui. Diego? Ó, a Andresa tá te mandando um oi. Oi, Andresa, tudo bom? Que legal que ela tá aqui.
mandar um abraço para Marta. Assim, você tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo perfeito. Então, até dizer, ó, a Marta é uma pessoa muito bacana para você chamar para uma live, viu? Não tá, né? Verdade. Agora sim, ó. Agora, em tempo real. Ufa! E aí, tudo bem, Cláudio? Tudo em ordem aí? Como passou da semana passada para esta? Sua live Bem, aqui, visualização. tomara que essa também, né? Viu? Deixa eu te falar uma coisa. É. Tô adorando suas lives, estão muito legais. É um jeito de não ficar parado, né? E também começar a divulgar a rádio web, né? E o pessoal Claro. É. tem aceitado os convites aí, legal. E gerar conteúdo, né, Cláudio? Que é algo que você sabe fazer muito bem. Estamos aí para isso, né? Bom, você escolheu um tema que é sobre a parte feminina da história É. do espiritismo, começando com a Amélie Boudet, que era casada com Allan Kardec, né? E nem sempre ela é exaltada ou tem o mesmo nível ali de divulgação como o do Kardec, né? Parece que ela fica sempre à margem ali. Não sei se é um machismo natural do movimento espírita, mas ela teve um papel primordial, né? O filme Kardec tentou resgatar um pouco o lado da Amélie como uma batalhadora, incentivadora de Kardec, defensora em algumas ações em relação à doutrina, né? Por onde é que a gente pode começar esse assunto? Eu hoje até quando a gente conversou, no começo você falou que eu falaria sobre as mulheres importantes dentro do movimento espírita. São tantas que a gente jamais conseguiria falar Todas, né? só aqui hoje, né? Então, por isso que eu falei, vou falar hoje, né? Como se tivessem outros dias, né? É Sobre o hábito. é o hábito. Sobre a Amélie Boudet, né? Gabriela Amélie Boudet. Porque eu, particularmente, eu adoro biografias. Eu amo biografias e especificamente femininas, justamente porque eu me identifico, né? A gente vê o perfil numa personalidade de qualquer pessoa, você se identifica com os dramas, com os momentos difíceis, com o ideal, enfim. Então, particularmente, eu gosto bastante. E desse tempo todo que eu estive trabalhando dentro, muito diariamente no movimento espírita, dentro da Rádio Boa Nova, a gente ouvia palestrantes, ou escritores, ou convidados participando dos programas, entrevistas e tudo mais, sempre falando, quando se referia à codificação de Allan Kardec, né? Uhum. E citava assim a Amélie de uma forma muito suave, muito doce, muito como se ela fosse uma mulher muito cuticute, né? E, e aí isso sempre me despertou muita curiosidade para quem foi realmente Gabriela Amélie Boudet, né? Quem foi essa mulher que conviveu, eu nem digo ao lado somente de Allan Kardec, mas ela foi uma sócia de Allan Kardec nesse empreendimento da pesquisa que hoje é a codificação da doutrina espírita, né? Então, por isso que eu tenho esse carinho especial por ela. Inclusive, se você vai pesquisar sobre ela na internet, você acha pouquíssimas coisas, né? Nós temos aí estudiosos, sim, pesquisadores, mas vai procurar tanto no YouTube quanto na internet, né? No YouTube você acha vídeos de 1 minuto, 2 minutos falando sobre ela, né? Sendo que ela foi uma pessoa essencial naquele momento ali da codificação. Sim, porque você sabe que a história ela é sempre contada pelo lado do vencedor, né? Nunca por Uhum. quem é vencido. E no caso em relação a Kardec, sempre foi pelo lado dele, né? Uma visão extremamente masculina de quem pesquisou e contou, e até pela essa luta, né, que a mulher vem tendo desde que conseguiu, né, ter espaços para essa emancipação,
quem contou a história, né, não estava muito ligado em saber se a Amélie tinha um papel ali bacana ou não, o que ela fazia ou deixou de fazer, né? Sempre priorizou só o lado do Kardec, mas nunca se deu conta, peraí, mas tinha a Amélie, tinha outras mulheres também, ou como você falou, toca só ali, né? Ah, existiu a Amélie, mas depois o foco central é a vida do Allan Kardec. E provavelmente, com certeza, elas, não só a Amélie, mas outras, tiveram aí posturas e papéis importantíssimos, né? Com certeza. É muito importante, assim, quando a gente fala, né, começa a falar de Emily, pelas pesquisas que eu fiz e tudo mais, a gente voltar um pouco, entender qual que era a época que se passava na França, né? Que ela nasceu, na verdade, no século XVIII, né? Ela passou essa transição aí do século XVIII para o século XIX, e a França ela passava por várias revoluções na época, entre elas a queda da realeza, Uhum. e, e era uma França muito machista, né? Era uma cultura, na verdade. Não só na França, acredito que no mundo todo, mas era uma cultura muito forte de que a mulher servia ao homem, né? Tanto questão dos prazeres do homem, como também dentro da casa. A mulher, ela não tinha vez do estudo, por exemplo. Uma mulher intelectual, ela era muito mal vista naquele instante. E é aí que a gente dá muito mais valor para Amélie, né? Quando a gente vê como ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo, como ela não viveu dentro dos padrões da sociedade do seu tempo. A família dela, ela era uma família que trazia isso para ela, trazia muita cultura, trazia artes, trazia literatura, coisas que as outras famílias não faziam com as mulheres, né? A família dela ensinava para ela também como conviver dentro de casa, como costurar, como fazer comida, também fazia isso. Mas, além disso, trazia essas outras questões que eram, assim, na época, um pouco, assim, não entoava, né, com a criação de uma mulher, né. Uhum. Então, assim, ela, com 15 anos, ela vai para um colégio interno, que era normal, né, de mulheres, onde você aprendia bons costumes dentro e como tratar, como construir uma família, né? E a mãe dela e a avó, elas eram artistas, eram já mulheres um pouco mais, vamos dizer assim, um pensamento mais avançado. O pai dela era tabelião, mas ele também era um cara mais assim para frente. E eles eram de família muito rica, né? Então, quando a Meli volta desse internato com uns 8, 19 anos, porque ficava uns 4 anos lá estudando, ela já volta professora, né? Ela foi uma professora. E ela já volta lecionando, né? Ela já volta sendo aquela mulher que tem o ideal de ensinar, certo? E outra curiosidade muito legal, ela era discípula de Pestalozzi, né? Olha só, Ela era não discípula de sabia disso. Pestalozzi. E aí Allan Kardec também era discípulo de Pestalozzi. Se você for procurar mais a fundo, não existiria Allan Kardec e Amélie se não existisse Pestalozzi. Mas eu Uhum. falo isso um pouquinho mais para frente. É tão interessante a gente analisar o perfil da Amélie, porque ela foi uma mulher que nunca quis ter filhos. E essa vontade naquela época era algo extremamente mal visto, né? Como que uma mulher não vai procriar, sendo que ela veio ao mundo só para isso, não é mesmo? Só para criar homens para a humanidade. E quando ela está lá lecionando já há muitos anos, sendo uma discípula de Pestalozzi, né? Ela conhece Allan Kardec, né? Que obviamente na época não era Allan Kardec. Mas o mais interessante é que essa curiosidade talvez você saiba,
que ela era 9 anos mais velha que Allan Kardec, né? Uhum. Então, que era normal naquela época também, era os senhores desposarem as donzelas, as meninas novinhas, né? Sim. E então, aí nesse momento, a gente também vê que Allan Kardec era um cara mais visionário, né? Um cara que, na época, quando eles se casaram, a Amélie tinha 37 anos. Olha só, ela se casou com 37 anos no século XIX, né? Coisa que até hoje, às vezes a gente vai casar com 37 anos e fala assim, nossa, você já tá meio pra titia, né? É. Bom, ela deve ter ouvido muito, né? Sim, muitas cobranças na sociedade, era isso que eu tava lendo, porque hoje a gente sente, né? Eu sou uma mulher que não tenho filhos, né? Quem sabe ainda vai acontecer. Mas eu sei o que é a pressão numa sociedade de você não ter filhos, né? Querem saber se você escolheu, se você não tem porque você não consegue, não sei o que, etc. Então, assim, ela no século XIX, acho que é uma coisa assim, de outro mundo, entendeu? Então ela casa com Allan Kardec, ele com, se ela tinha 37, 9 anos, ele tinha 20 e poucos anos, ele era bem jovem, né? Então eles se conhecem num sarau literário, né? Ele, na verdade, se interessa por ela, né? Quem é essa mulher aí tão inteligente, né? Chama atenção, e é interessante que ele chama atenção de Allan Kardec, não por beleza física, né, por roupas bufantes, etc. Ele chama atenção por essa característica dela, que ela tinha um ideal muito grande, ela era muito inteligente, ela era poliglota. Naquela época falava diversas línguas, uma coisa extremamente impossível para uma mulher. E ele também era poliglota, né? Até é uma questão da como que a espiritualidade trabalha para os grandes encontros de alma, Legal. né, quando nós estamos encarnados, porque assim, muitas facilidades que ela tinha, ele também tinha, né? Então, nesse momento do grande encontro, era aquele momento que as coisas começariam a caminhar para o grande projeto. Isso eu acho muito legal. Quer falar alguma coisa, Cláudia? Enquanto eu tô É falando. legal dessa afinidade, né? Essas coisas mais afins que tinha entre ele e ela, né? Por mais que tinha diferença de idade, mas a questão cultural era muito equitativa, né? Eles tinham ali quase que o mesmo pensamento, né? Sim, e antes de continuar, tem uma coisa que eu acho muito interessante. Para quem tá ouvindo, né, agora ou depois a live, tem um artigo na Revista Espírita de 1858, se não me engano. Eu anotei aqui. Eu acho que é 1858, mas se não for depois eu confirmo. Mas só procurar lá no Google, né? Que tem um artigo, não sei se você já leu, que trata-se do seguinte: as mulheres têm alma Acho que eu li há para esse muito artigo. tempo já, não lembro. Então, eu fico pensando assim, né? Na época, a Meli ela já estava do lado de Allan Kardec, né? Daí eu fico pensando, acho que ele falou, deixa eu publicar esse artigo aqui para o povo acordar para a vida, né? Um pouco. E é um artigo riquíssimo, interessantíssimo de se ler e de se interpretar. Inclusive, quando eu estava lendo, minha enteada estava comigo. E assim, ela super se interessou pelo assunto, porque é uma coisa assim que você não acredita que você está lendo aquilo, na verdade. Porque na época tem até a frase que ele começa o artigo dizendo que um velho pensador, né, naquela época, um velho pensador disse: a mulher serve para satisfazer os prazeres do homem, né? E Allan Kardec ele vem trazendo aí no decorrer do seu artigo, ele vem falando que, primeiro que não existe diferença, porque assim,
você encarnou, Cláudio, você está homem. Talvez você não seja homem, porque o espírito não tem sexo, né? E isso está falando no artigo, não sou eu que estou falando. Tá. E eu também, como mulher, eu não sou mulher, né? Eu estou mulher nessa reencarnação. Então, nós não sabemos quem nós fomos em encarnações passadas e nem quem nós seremos, né, nas próximas reencarnações. Então, o que ele quer dizer com isso é que a igualdade, né, entre homem e mulher aqui na Terra, ele é uma lei natural, não é algo imposto pelo homem. Não é um homem que vai dizer, ó, o homem ele é igual à mulher. Não é, porque já é uma lei natural. O homem é igual à mulher porque nós somos iguais, né, na espiritualidade. Aqui, encarnados, a única diferença que nós temos é a força física. Isso a gente tem, né? Isso aí não tem como negar, certo? Mas, fora isso, então é um artigo muito legal, que ele finaliza com uma frase, até que eu peguei e deixei aqui, que é assim, pessoas procurem depois, que é muito legal esse artigo. Ele finaliza assim, com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força à fraqueza, que é o que eu acabei de falar aqui, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a igualdade e a fraternidade. É bonito, né? É bem avançado, né, para a época. É bem avançado para a época, porque a gente tem também aqui. É legal, você vai pesquisando, você vai levantando tantas coisas. Olha, Dani Romero está aí. Um beijo, Dani. A Dani que era da Mocidade, é isso? Da FESP É, ali? da FEPEC. Da COPEG? É Um FEPEC, né? abraço aí. CPEC, né? É, a Dani que foi mãe. Agora você sabe que ela já tinha duas meninas lindas, né? Não sabia. Ela teve a terceira agora. Ó, parabéns, Bebezinha. Dani. A coisa mais Jus- linda do mundo. José Aparecido também está com a gente, Jaqueline Andrade também, Aline Varela, beijo, Aline. A Ana Diniz, beijo para você também, Ana. A K. Zeira também está aqui. Eliette, ó, Eliette Ribeiro, obrigado pela Ô, audiência aí. Eliette. A Malu, ela falou. Eu tive a Dani teve a Malu. Alexandre Anselmo também está com a gente, valeu aí pela audiência. Quem mais aqui? José Aparecido, obrigado. Tenho medo de clicar muito aqui, que uma vez estava na live com o Dr. Sérgio Louveira e aí Caiu. ficou sem áudio. Pois, Mas é que Rami Silva está com a gente, Luceli Sidney, valeu, Deinha Caetano, Amália Gonçalves, valeu, Amália, abraço pro seu filho aí. Quem mais aqui? Vamos ver. Amália Gonçalves, Carlos. Tem um endereço de e-mail aqui, Carlos Gmail, valeu. Mari Soares também, e a Andresa que já tinha comentado. Aliás, Malu, né, é uma série que fez muito sucesso no Brasil, justamente falando dessas posições da mulher em relação à sociedade, em relação ao machismo, que foi Malu, mulher, né? Isso acho que na década de 80. Você não era nascida ainda, Ana Cláudia Facim. Não, eu nasci exatamente no ano de 80. Eu acho que. A Eliette falando, que bonitinha. Eu paro no meio, eu não me aguento, eu paro no meio. Não, Era com a a live é Malumada, sua. né? Acho que era, não lembro se era Malu Mário, viu? Não lembro quem era. Quem souber aí, Alexandre Anselmo, que é da área de TV aí, novelas, é ator, manda pra gente aí. Mas eu não lembro, procurem no Google aí, manda, escreve aí pra gente. Eu não lembro se era a Malu Mário. Mas Aliás, eu foi tô aqui uma... com. Fala. Ai, não, fala você, pode falar, desculpa. Aliás, foi uma série que
ocasionou, na verdade, polêmica, porque tocava em alguns pontos que até então a sociedade da época não conseguia analisar e aceitar ou identificar presente em si, né? Acho que o Kardec deve ter sofrido com certeza, a Amélie, essas posturas. Ó, Regina Duarte, é mesmo, Regina Duarte. Aê, falou, Eliette Noveleira, obrigada. Né? Regina Duarte era legal, né? Que legal. Hoje, Então, é que a gente estava falando, né, isso da novela que você está falando foi agora, século XIX, né? Imagina no século XVIII, não, foi século XX, desculpa. Antes da virada do século. Imagina isso lá no século XVIII, século XIX. Aí tem um grande filósofo, o Jacques Rousseau, né? Você já deve ter ouvido falar, com certeza, né? E sim, ele é de Paris também, naquela época. Tinha esse trecho de uma escrita dele lá, de uma poesia, sei lá, de uma teoria. Ele fala o seguinte: as mulheres devem nos obedecer. Foram criadas para serem nossas escravas. Prefiro uma mulher burra a uma que pensa, pois esta se torna um flagelo para toda a pátria. Então, nossa. aí, forte, né? E aí, quando eu li isso, eu falei, Jesus, foi na mesma época que nasce a Amélie Boudet, e assim, para ela, com certeza, ela deve ter tido suas dores, ela deve ter tido os seus grandes desafios, né? Mas o interessante é que ela teve sempre apoio tanto da família quanto de Allan Kardec. E daí, depois que eles se casam, né? Ela com 37, ele lá com seus 20 e poucos anos, que eu não sei fazer a conta aqui de cabeça. Eu tô vendo, eu tô tentando ver se você fala. Eles começam, né? Começa aquela questão das mesas girantes, isso depois de muitos anos, né? Porque assim, um ponto assim bacana da gente falar sobre a Amélie é que ela vinha de uma família, já falei, que tinha muito dinheiro. Allan Kardec também, ele vinha de uma família que era muito nobre e tudo mais, mas a família dela que tinha riqueza, né? E ela abdicou dessa vida de luxo. Eles viviam muito bem, né? Eles viviam muito bem, ela e Kardec, mas sem luxo, eles viviam numa vida simples. Então ela abdicou disso para viver com ele, e também eles passaram muitas necessidades financeiras. Isso, assim, é Sim. relatado em vários... até acho que no filme também é relatado, né? Que eles começam a dar aulas particulares na casa deles, para eles poderem, né, manter ali o dia a dia da casa e tudo. Então, assim, quando começa essa questão da sessão da Diego. Diego Você tem vai que ter uma... falando, Ana, que eu tô falando com a Isabelle aqui, tocou o Não, interfone, tá mas tranquilo. continua aí. Tá tudo bem aí? Quer ir lá Tá? atender? Ou... Não, não, pode ir, ela vai descer lá. Então, e aí quando começa aquelas sessões de mesas girantes, que a sociedade toda ia e via aquela manifestação, é quando tanto Allan Kardec quanto a Amélie começam a se interessar pelo assunto e começam a estudar muito, muito juntos, né? E sobre a Revista Espírita, é legal dizer aqui que não tinha um artigo que Allan Kardec escrevia que ela não revisava antes, que ela não lia antes, entendeu? E um caso muito curioso, né? O livro dos Espíritos, ele não seria impresso se não fosse a Amélie Boudet. Por quê? Porque ela pegou, juntou lá as suas economias, a sua riqueza, etc. E, bancou ali a publicação do Livro dos Espíritos. Foi ela que fez. Por isso que, quando eu fico analisando, né, quando as pessoas falam sobre a... Oi, Isabelle! Uhul! Te mandando oi. Que bonitinha. Não tem jeito, tem que aparecer, Isabelle. Ficou Né? bem atrás da porta. Só se ela passasse por baixo da porta, né?
E então, assim, esse momento também é muito interessante da vida dos dois. Ela pega, acredita no projeto, porque o projeto, enfim, não era só dele, era dela também, ela também participava daquele projeto, e ela pega e banca a publicação, né, do Livro dos Espíritos. Então, essa parceria, a Dani tá falando, que interessante, Aninha, não sabia essa história. É isso Não aí, deve Dani, ter tem sido bastante. fácil, né? Não, foi muito desafiador. É o que todos os lugares que a gente procurar falar sobre ela, fala justamente sobre essa paciência que ela tem lado a lado, né, dele. Por quê? Porque ela também acredita. Ela acredita nessa obra. Na verdade, nada é por acaso, a gente sabe que não é por acaso. E até, inclusive, o fato dela não ter tido filhos, né? Uma que ela já casou, bem mais velha, mas nesse momento da vida deles também talvez não caberia um filho, porque hoje a gente Sim. vai pesquisar, hoje a gente vai pesquisar algum assunto para expor ou para publicar, ou você é comunicador, você sabe bem disso, você precisa estudar uma coisa, você dá um Google ali, você tem todas as informações, né? Ou você liga para alguém, manda um WhatsApp, a pessoa te manda um link de um artigo, etc. Hoje tudo é muito fácil. Mas naquela época, as pesquisas não eram assim. As pesquisas, você tinha que ir atrás de fonte, você tinha que sentar e tomar um café com uma pessoa e conversar. O que às vezes me parece que era muito mais gostoso, né, Cláudio? Não sei se você Devia tem ser essa legal, né? sensação. Diz que, É, diz que até hoje em Paris, né, é comum você sentar para ler um livro, jornal, nos cafés lá, né? é uma coisa bem estilosa, né? Eu vejo como algo bem estiloso. Então, olhando a vida dos dois, assim, nesse viés, você fala, poxa, realmente, naquele momento talvez não caberia os dois terem um filho, eles não teriam como ficar pageando os filhos e levando esse trabalho tão importante adiante, né? E o Livro dos Espíritos, ele é publicado quando eles estavam comemorando 25 anos de casamento. Então demorou, né? Não foi uma coisa que, nossa, conheci Allan Kardec hoje, amanhã já estou É, lançando o Livro dos Espíritos. que a gente aprende no centro a história resumida, né? Dá essa impressão, né? Casou e já viramos donos do espiritismo. Isso. Então, eu tenho até aqui anotado algumas coisas, porque assim, depois que depois que Allan Kardec ele desencarna, você está me ouvindo? Tô te ouvindo, manda bala aí. Tava com os barulhinhos de fundo, ficou tão silêncio que eu falei, nossa, cortou alto. Quando ele desencarnou cedo, né? Ele foi embora bem antes que ela. Uhum. E aí Foi. ela. Isso. E Ele ela foi em mil continuou. 1850, 1869, né? E ela chegou até, acho que 1889, se não me engano. Isso, eu acho que ele tinha lá seus 68, alguma coisa assim, se não me engano, quando ele foi embora. E ela fica. E ela continua com os estudos, ela continua com a publicação. Acabou de aparecer ali, a Manu Gavassi. Manu Gavassi, olha aí, fã da Manu Gavassi. Ô, Diego, vem fazer uma live aqui, Diego. Espiritinha, de Kardequinho, É, boa. né? Então, Cláudio, quando ela continuou trabalhando e ela tinha uma grande amiga, olha meu erro aqui, eu esqueci o nome dela, que ela é tão importante quanto a Meli para a publicação das obras, que eu vou pesquisar aqui e vou te falar. Ah, fica à vontade aí. A live é Peraí. sua. Ó, Enquanto Kátia isso, Pellington, vai vendo aí quem tá falando. Grupo Nativação, é isso? Valeu aí pela.
audiência, mandando emoji. Andressa aqui comentando que a Kátia entrou. A Mari Soares também. Bia Vim 08. Olá, Isabelle linda, valeu. É a Bia lá do GBEM? Não dá para ver muito bem a foto aqui. Paulo Jofre, grande Paulo Jofre. Valeu, Paulo. Como é que você tá? Vou fazer uma live também, Paulo, falando de psicologia e espiritualidade. Né? Isilda também está com a gente. Abraão Salomão Júnior, valeu também. Nossa, o Como que tempo tá a turma passa aí? nessas lives. Já estamos com 35 minutos. Ó. Nossa, Nenzão tá lá em credo. Portugal. Valeu, Nenzão, pela audiência. O pessoal tá comentando aí, tamo junto. Boa tarde, amigos. Valeu. Ah, é do GBEM, sim. Valeu. A Beth é do GBEM. Valeu, Beth. Como Ela, é que você tá? ela respondeu aí que sou eu. Cooper Enfim, Serra Oficial também tá com a gente. não Então, Ana, achei, não. Não faz mal, eu tá. procuro e te Mas falo. falando do ponto de vista, ó, o termo, né, do homem, eu já fiquei desempregado um bom tempo, acho que até te contei isso antes de entrar lá nas casas André Luiz, depois na rádio. A Kátia Pelli falou aqui se é aberto e frouxo. É isso É, mesmo. É isso mesmo. legal. Eu estava E, tentando procurar esse nome. Obrigada, Kátia. e valeu, Kátia. E Mari Medrado também está entrando. E fiquei desempregado e a Angélica continuou trabalhando. E para mim foi difícil ir em alguns momentos, por exemplo, ir no mercado e a Angélica bancar, ou a gente saía, ia para um restaurante, uma lanchonete, e ela que pagava. Por mais que eu aceitasse e aceitei, quando chegava na hora ali, ainda era difícil engolir um pouco aquilo ali, aceitar normalmente. Pô, eu fui criado para o homem, né, ser o provedor de tudo. Então, quando você fala que a Amélie, de repente, começa a bancar as edições, porque o Kardec começou a ter uma série de dificuldades financeiras, porque assumiu que era espírita, o pessoal foi embora, né, que tinha Uhum. aula com ele, ou que o apoiava em algum empreendimento lá financeiro com ele. Então, eu imagino para o Kardec, né, também deve ter sido uma barra, de repente, em um momento ali, a mulher, ainda mais no século XIX, né? Se eu tive isso no século XX, Total. isso no século XIX. Então, deve ter sido ali, eu pensando do ponto de vista emocional, né? De repente, ele olhar e peraí, os espíritos estão falando que isso aqui vai ser a revolução do mundo, eu tenho um papel bacana e estou disposto a seguir, mas estou passando também por dificuldades financeiras, de repente a minha esposa que está ajudando nesse sentido, né? Então, a gente vê que tanto ele quanto ela tinham um nível ali de consciência muito à frente do século XIX. Né? Não, totalmente evoluídos moralmente, porque a Dani está falando aqui, não deveríamos aceitar esse estereótipo que a sociedade Sim, impõe, mas realmente são padrões que precisamos desconstruir. Realmente são padrões que precisamos desconstruir e que vem de lá da época lá, que eu estou falando da França, século XVIII, quando a Amélie nasceu, e hoje a gente ainda se depara com isso. A gente se depara com isso. Isso é o seu sentimento, Cláudio. Quando você contou essa história, é o seu sentimento com relação a isso. Mas também eu tenho certeza que tem muitas pessoas que, aos olhos, ao viés das pessoas, isso também soa estranho, né? Soa estranho. Então, assim, essa humildade na época dele, receber essa ajuda, né, da Meli, da família da Meli para fazer as publicações, etc., é muito bacana, porque ele sabia que o estava por vir era muito sim. maior do que tudo isso, né? E depois que ele vai embora, que ele desencarna, ela continua lá com a Fropo, né, o trabalho e etc., com muito afinco e tudo mais, e tem relatos de que ela era extremamente, nas reuniões da revista espírita, né, da sociedade lá que ela fazia parte, ela era extremamente, às vezes, deixada de lado, né, porque assim, era só ela de mulher e a Fropo ali, e os homens, né, não tinha mais Allan Kardec para
para mediar a situação. Então, quer dizer, ela passou a não ter mais voz, né? Porque tinha artigos que ela achava bacana publicar na Revista Espírita, tinha artigos que ela não achava bacana publicar, como começou, né, a entrar questões, códigos de maçonaria, etc. Aí ela achou que já talvez estivesse fugindo um pouco do ideal, e nesse momento ela não tem mais voz ali dentro, né? Ali é uma forma de preconceito que ela sofreu ali, talvez por ser mulher, não, né? Não digo nem talvez, eu tenho certeza que por ser mulher, e é algo assim, enquanto eu lia, eu falava, meu Deus do céu, né? Mas é bem parecido com hoje, às vezes, né? Em reuniões, assim, né? Para a mulher que está à frente do trabalho, às vezes que está à frente de alguma liderança, que você precisa fazer reuniões né? E quando você vai falar, você fala às vezes uma coisa e ela não é interpretada da forma quando um homem fala, você entende? A importância que é dada. Não tem o mesmo peso, parece que você está falando uma bobagem, né? Ah, essa mulher não sabe nem o que ela está falando, né? Mas às vezes se é um homem falando, ela fala, pô, bacana, gostei dessa ideia, né? Deixa eu ver aqui, ó. A Andresa tá falando assim, ó. Essa questão é mesmo difícil. O homem da minha geração tinha que bancar mesmo. Meu marido, na época, que era o namorado, ficava constrangido quando eu pagava a nossa noite. A Kátia tá falando, Jesus também recebeu muita ajuda monetária de Madalena. Que legal, Kátia, eu não sabia. Conte-me mais, né? Então, e ela pega e ela faz isso, Cláudia. Ela, na verdade, eu estava aqui, ó. Ela pula ela fazia parte da sociedade espírita e ela sai fora e daí ela cria uma outra sociedade que eu esqueci o nome, talvez se a Kátia souber, ela fala aí, tá? Kátia é estudiosa, viu? Isso, ela é estudiosa. E na época da publicação, Cláudio, ela dispôs de um valor de 25 mil francos. Naquela época que hoje era tanto dinheiro que hoje a gente não tem, devido ao tempo, né? A gente não tem como mensurar. Ah, hoje seria o quê? R$ 1.000? A gente não tem como mensurar 2.000, 5.000, 20.000, 30.000. A gente não tem como mensurar isso. Mas eu lembro que o rapaz que estava falando, ele falou que era uma quantia muito grande. Ela pegou e falou, tá, vamos publicar. E eu achei muito legal isso da parte dela. E quando a Andresa fala, né, que tá escutando a gente, que o marido achava estranho quando ela pagava, tal, etc. Ainda tem disso, e acredito que sempre vai ter, né? Porque tem muitas mulheres também que querem, né, que os homens paguem, etc. Mas, olha só que interessante. Quando hoje a mulher fala em igualdade, que é o que eu expliquei lá no começo, nós estamos mulheres, né? Nós não somos mulheres o tempo todo, né? Quando a gente fala em igualdade, a gente está falando justamente da gente rever conceitos na hora de educar crianças, né? Na hora de educar os filhos. Porque é uma coisa muito... A gente vai fazer a nossa filha brincar de bonequinha, de panelinha? Vamos, porque é bonitinho, é legal também, né? Mas por que a gente está fazendo elas brincarem com isso? Será que a gente está dando uma boneca porque nós queremos que elas sejam boas mães, né? Que elas já estejam ali trabalhando o seu instinto materno? Será que a gente está dando panelinha porque a gente quer que ela cozinhe para a família? Tem que cozinhar, não acho que isso... Eu amo cozinhar e eu acho que cozinhar é uma prova de amor, né, para outra pessoa, tanto o homem quanto a mulher. Verdade. Mas tem que também passar outros valores para as mulheres e outros valores para os homens também. É uma coisa tão cultural, é uma coisa que está tão assim dentro da gente que nós não percebemos, que a gente replica e replica e replica
esse tipo de ensinamento. Eu acho que já deve estar acabando a live. Vê aí, Cláudio. Tá, falta 14 minutos. Aliás, Então, é interessante se abordar isto, que eu lembro quando você era a nossa liderança, acho que eu cheguei a conversar com a Angélica, falei, eu espero que a Isabelle seja um dia tipo a Ana Cláudia Facin, né? Porque ai, é que bem. extremamente inteligente, atirada e não tem medo de liderar um monte de velho radialista lá É, na, mas na rádio. difícil, viu? Mas é difícil, viu? Mas pelo jeito ela está indo nesse caminho aí, porque ela tem muita dessa vertente de questionar, de não aceitar certos papéis e padrões que às vezes a família acaba impondo ou repetindo, né? Não falo nem impondo, vai repetindo, né? O que a mãe, o que a avó, a bisavó já ensinava, né? E a Não, gente mas não vê, graças a por Deus. exemplo, muito no movimento espírita, né? Essa visão. Não. Cláudio, isso, assim, eu vim aqui hoje e eu falei da Meli, porque a Meli se a gente tem como um começo a codificação, que, né, esse não é o começo do espiritismo, mas esse é o começo, né, do, de quando as pessoas começam a reconhecer o espiritismo, né? Existem assim milhares de outras mulheres, né, espalhados pelo mundo todo que fizeram parte de movimentos importantes, mas aqui a gente está falando do espiritismo, e elas são Sim. sempre vistas como coadjuvantes, né, como as esposas que estão dando assistências ao marido, né, Uhum. ou elas estão imbuídas em obras sociais, às vezes que não tanto pelo raciocínio lógico, mas sim por obras sociais, de caridade, que é importante também, mas ela não era só aquilo, né? Ela não era só cuidar das crianças. Eu tenho certeza que essas mulheres eram muito mais. Então, nós às vezes Sim. vemos isso. E, inclusive, quando nós trabalhávamos, quando eu atuava na Fundação Espírita André Luiz, na rádio, que a gente precisava buscar oradoras espíritas, buscar mulheres, né? Porque a gente sempre tentou fazer um balanço, colocar o mesmo peso, tanto de sexo masculino quanto feminino na hora de falar, os temas, etc., a gente encontra dificuldade. Mas quando eu acho que a gente encontrava dificuldade, não é porque não existia, é porque essas mulheres não apareciam tanto Não aparecia. quanto os homens. É uma questão, é um assunto que eu acho que vale para a nossa reflexão, né? E vale para essa, que nem a Dani falou, para essa desconstrução de uma cultura que a gente tem muito. A gente tem muito. E assim, eu tenho, você tem. Não adianta a gente falar que não tem, porque nós temos. A gente, às vezes o que a gente tem é percebido um pouco mais, né? A gente Uhum. tem aberto um pouco assim a mente, né? Que, tipo, nossa mente é assim, a gente faz um pouco assim. A gente tenta abrir um pouquinho o leque. Sim. Nossa, falei muito. Estúdio PAF, Chico Xavier Guarulhos, Alexandre Anselmo aí criou a hashtag Volta Facim, Juliana Galvão. Bonitinho. Ô louco, a Andressa tem uma filha de 20 anos, hein? Nossa, não sa... é mesmo, 20 anos. Parabéns aí, Andressa. A Dani, ó, a história de Rodin e Camille, várias obras que ele assinou foi confirmado que eram de Camille, que morreu em hospício tentando ser reconhecida. Eu não lembro dessa, não conheço essa história. Também não. Legal, manda depois pra gente aí, Dani, conhecer mais. Então, você estava falando dessa questão, elas não aparecem. Durante muito tempo, a mulher no movimento espírita só cuidava da parte social. E mesmo quando ela assume a presidência de casa espírita, evidente, não é todas, não dá para generalizar, mas as que eu conheço, a mulher está lá na presidência, mas que sempre tem um homem por trás que é o que manda. Ela vai sempre se consultar, né, entre aspas, se pode fazer ou não a respeito com o homem. Então, e se você pegar, por exemplo, Federação Espírita Brasileira, nunca teve uma mulher presidente.
Não né? teve, Então, Cláudio? Eu acho que teve já. Ah, não, não. Tô teve confundindo com na o FESP, Fiesp, né? desculpa. É, Na tô confundindo com a Fiesp FESP. aqui de Uhum. São Paulo. Mas você pega as grandes organizações do movimento espírita, se teve mulher de um tempo para cá, mas pela a história nunca teve mulheres na presidência, né? E até o Alexandre Anselmo, uma vez, a gente estava conversando na rádio, cita um nome de palestrantes. A gente começa, esse, aquilo, tal, só homem. De uma mulher, você cita uma que ouviu falar, talvez não assistiu. Ah, vem a Nete, acabou. Vem a Heloísa Uhum. Pires. Heloísa Então, Pires. realmente, elas não têm a mesma divulgação, né, a mesma atenção, como, por exemplo, de vários palestrantes que tem aí, né? Médiums também, né? Sim, e eu acho que é importante isso para quem está no movimento, né? Sobretudo, né, vocês estão na área de comunicação, no veículo de comunicação, para prestar um pouco mais de atenção nisso, na hora. Uhum. Quer dizer, vamos lapidar aí então os diamantes que existem, né? Quem são essas mulheres? Será que elas nunca foram ouvidas porque nunca tiveram oportunidade? Né? Será que elas são menos arrojadas do que os homens? Eu creio que não. Eu creio que falta mesmo de oportunidade, de alguém acreditar ou de achar interessante o assunto que ela estuda. Enfim, esse assunto, o feminino, eu acho que é um assunto extremamente rico, um assunto extremamente importante, né? A mulher, ela tem, assim, além de toda essa força, essa igualdade com o homem, né, que não existe diferença nenhuma, já que não existe diferença nenhuma, ela tem esse poder de gerar uma vida, né, de carregar no ventre uma criança, um bebê, porque o homem também gera, né, não é só a mulher que gera vida, mas ela tem essa questão sagrada, né, então, fora tudo isso, ela Que tem não é pouco. e não é pouco, ela tem essa sensibilidade de olhar e já matar as coisas ali, destacar as coisas ali. E ó, a Meli, eu pensando assim, por muitas vezes eu me emocionei, porque né, depois que ela desencarna, na sequência vem uma psicografia do reencontro dela com Allan Kardec. Uma psicografia não, uma Olha, não sabia. psicofonia do reencontro, que eles se encontram, eles se abraçam e que tipo o trabalho foi concluído com sucesso, etc e tudo mais. Mas eu tô para te dizer que ela foi tão gentil, ela era de uma sensatez e uma generosidade que naquele momento ela se coloca numa condição de coadjuvante, entendeu? Ela Ah, entende entendi. ali, ela entende ali o momento que ela está vivendo e se ela não se coloca naquela condição, talvez o trabalho não fluiria. Hum, é Então verdade, ó. é, você Pode falar. percebe você percebe a essência dela de bom senso, você entendeu? De naquele momento falar, deixa eu agir dessa forma, porque senão as coisas não vão andar como tem que andar, né? Entendi. Ó, a Eliette aí falando que a gente está levantando bandeira para as mulheres. A, a Dani falou do Augusto Rodin, né? A famosa obra O Pensador. Ah, legal. Não sabia dessa história. Aliás, conheço muito pouco de arte nesse nível aí, Dani. Valeu aí pelo conhecimento. 6 minutinhos, Ana. Suas considerações finais. Bom, Cláudia, assim, foi muito gostoso estar aqui com você de novo e é um assunto assim que eu vou me aprofundar mais, porque eu acho que a gente só gosta de se aprofundar no assunto que te instiga, né? E esse é um assunto que me instiga muito. Então, para quem tiver interesse, entra lá e procurar Revista Espírita de 1858, o artigo As Mulheres Têm Alma, é um artigo riquíssimo. E também no Livro dos Espíritos, para quem quiser pesquisar algo que fale sobre a questão da mulher, né, no Livro dos Espíritos, é a questão
821, a questão 822 e 822A. Vocês também vão achar lá, tá? É isso. E falar para todas as mulheres que continuem assim, porque todas as mulheres que eu estou vendo aqui são mulheres maravilhosas, guerreiras, Sim. empreendedoras, mães, né? Com certeza são mulheres que eu me inspiro muito. Legal, e com certeza ela se inspira em você, e a gente também se inspira em você pela sua vida, sua dedicação a tudo que você faz. A família, né, a sua mãe, é realmente um exemplo a ser seguido, e gratidão mais uma vez aí por compartilhar conhecimento com a gente. Ai, Cláudio, obrigada. Depois eu vou assistir a live. Quando a gente está fazendo, eu tenho a sensação de que falei, não falei nada. Depois eu vou voltar para ver como é que ficou. Obrigada, viu? Ela vai ficar gravada aí no IGTV, mas também baixo o áudio e reproduzo lá na Rádio Palermo, e aí eu te passo os horários que eu programo lá. Valeu. Tá bom, então. Obrigada. Obrigada para todo mundo que tá aqui. Beijo. Valeu aí a todos que participaram, foi muito bom o papo, e como a Ana disse, vamos replicar cada vez mais este conhecimento e abrir aí mais espaços, né, ou divulgar mais a vida, a obra de várias mulheres que estão por aí. Uma que eu lembrei agora, Ana, antes de encerrar, foi a Anália Franco, que teve um papel educacional muito grande, extrapolando as fronteiras aí do que a gente fala movimento espírita, e que fundou várias escolas, várias instituições, sempre com esse viés do ensino, né? E pouco se fala dela no movimento espírita, a não ser quando é semana de comemoração, né? E lembram da Anália Franco, mas a gente tem um nome fantástico aí para ser pesquisado e divulgado. Inclusive, Cláudio, estou lendo Biografia de Anália Franco, que eu comprei na Bienal no livro Espírita. Eu comprei, é muito linda a biografia dela. Então quando você terminar, vamos fazer a live falando da Anália. Demorou, é apaixonante. Vamos. Ó, gente, Anália Franco não é só um shopping, não, tá? Eu tenho shopping. Tem o shopping Anália Franco. É isso que aí. É o bairro, né? O bairro Anália Franco. Então tá, Claudião, obrigada, viu? Um beijo. Valeu, tudo de bom. Valeu, galera. 21 horas estou de volta com o Leandro Piazon para falar da Gênese. Atenção, médiums que não estudam, se preparem-se. Ô, Leandrão, hein? Vou assistir. Vamos que vamos. Beijo. Tchau, tchau.